Isabel Mega está com a gente para fazer esse balanço aqui que o Gabriel nos traz, principalmente cenário internacional pesando muito no câmbio. Até porque, Gabriel e Isabel, ainda teríamos a retomada das conversas com aquele fôlego, com aquele ânimo no Congresso. Tivemos já a retomada dos trabalhos no Legislativo, mas de fato as negociações em torno das pautas consideradas prioritárias, essas conversas acontecem agora. E hoje, inclusive, é um dia emblemático, porque devemos ter um encontro entre os ministros Fernando Haddad e Alexandre Padilha com os presidentes das casas legislativas. E aí levando, né, Isabel, aquela lista de prioridades. Quais são os principais pontos? São 25 prioridades que o ministro Fernando Haddad já apresentou para o próprio presidente Lula na primeira reunião ministerial deste ano de 2025, Carol, e que vão ser apresentadas agora também aos novos presidentes da Câmara e do Senado, né? O encontro com o presidente Hugo Motta já confirmado, acontece ao meio-dia desta quarta-feira, com Davi Alcolumbre ainda dependendo ali de oficializarem uma agenda, então fica no campo das expectativas. Mas o ponto é, né, Carol, é você iniciar essa articulação, fazendo essa ponte do Executivo com o Legislativo, mostrando o que é prioridade, preparando o terreno. Das 25 propostas, a gente separou algumas que a gente vai colocar na tela para vocês, para a gente ir destrinchando aqui do ponto de vista da política e da economia com o Gabriel. Aliás, muito bom dia para o Gabriel também, que ainda não tinha falado com ele. Olha aí, Carol, um desafio que ficou do ano passado para esse ano é você finalizar a regulamentação da reforma tributária. É bem verdade, o grosso ficou para trás, agora entra na fase de implementação, mas ficou faltando um projeto de lei, que é o do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que foi criado justamente a partir da reforma, né? Ele estabelece ali todas as normas, ele faz uma espécie de administração desse novo imposto com representação de estados e municípios. Então, é um projeto super importante, está lá no Senado Federal, aguardando um despacho da presidência do Senado. Já é uma primeira tarefa aí para o Davi Alcolumbre. Reforma da renda, esse segundo ponto, com toda certeza vai ser um dos grandes desafios deste ano, porque o governo trabalha com aquela ideia da isenção, na ampliação para a faixa até R$5.000, mas para você fazer isso, você tem que trazer alguma compensação. É aí que se fala muito de você aumentar a cobrança para quem ganha mais de R$50.000. Começar a entrar nessa pauta de enfrentamento dos super ricos. E o Congresso não está muito disposto a isso. Os parlamentares falam abertamente que para você diminuir a carga, beleza, mas para você aumentar, os parlamentares não gostam dessa ideia não, viu, Carol? Vai ser, de fato, um desafio. Você tem também a reforma da Previdência dos Militares, que entrou no contexto daquele pacote de corte de gastos que foi apresentado pelo ministro Haddad no final do ano passado. Esse pacote foi aprovado em boa parte lá no Congresso Nacional, ainda que um ponto ou outro desidratado. Vale tocar, inclusive, em outra dessas medidas que está aqui na tela, que é a questão dos super salários. O pacote entrou neste campo, mas tem vários projetos de lei no Congresso Nacional que, de fato, enfrentariam, propriamente dito, essa questão dos super salários. Eu estava dando uma busca aqui, Carol, eu esbarrei com uma matéria do nosso Leonardo Ribeiro falando, né, para a gente entender o que é a dimensão dos super salários e como isso é um baita gasto para a administração pública. R$419 mil recebidos por ministros do TST em dezembro. Imagina só, individualmente, alguém receber até R$419 mil, né? São pagamentos de retroativos, você vai juntando tudo. Isso mostra, de fato, que é algo que tem que ser enfrentado. Mas você esbarra em muitos interesses, Carol. Então, é uma pauta muito árdua, muito difícil de ser enfrentada. Você tem o PL da conformidade tributária, que a ideia do governo é trazer a valorização do bom contribuinte, a responsabilização do devedor, quanto mais também. Então, são alguns dos desafios que estão sendo colocados na mesa, que do ponto de vista político tem ali um certo desafio. E o principal que o governo traz realmente para este ano do Legislativo é a pauta da agenda econômica. Está intimamente ligada às tentativas de reação também do governo federal em relação a você pensar melhor nessa fase de colheita que o presidente Lula tanto quer aplicar nesse ano de 2025, Carol.